Sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, independentemente do data show, pega a sua Bíblia, por favor, de papel, de preferência, né? Mas se você só tem no celular, nenhum problema. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 9, depois nós vamos dar um pulinho lá para o 16. Essa mensagem é da série de mensagens, e o verbo se fez carne. E o verbo o quê? Isso é um mistério, né, queridos, né? Lindo, maravilhoso e extremamente significativo. Bom, o tema é falando do novo nascimento, algo que a gente já vem aprimorando, inclusive no curso de verão foi muito tratado esse assunto. Hoje a gente vai dar mais uma aprofundada. A profecia 2025, vamos lá, vai, 2025, o ano da, vamos lá, vai, ó. Ninguém pode viver em novidade de vida se não nascer o quê? Não nasceu de novo, não vive em novidade de vida. Não à toa que tem muitas pessoas que começam no Evangelho e não conseguem permanecer, queridos, porque se não nascer de novo, não consegue viver em novidade de vida. É uma sequência natural das coisas que hoje você vai poder compreender um pouquinho mais a fundo, baseado na palavra de Deus. A experiência desse homem agora com Jesus vai nos mostrar com muita transparência como é a vida de alguém que foi transformado por Deus. Nicodemos, ele era um doutor da lei, um príncipe, na verdade, conhecedor da palavra. Ele era muito quisto entre a sociedade, frequentava a sinagoga, que era a igreja dos judeus, e tinha grande conhecimento. Mas antes de eu entrar em alguns detalhes, eu e você aqui, João 3,1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Guarde isso. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, né? Ele até, né? É uma redundância aqui de texto. Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele sabia que os milagres que Jesus fazia, né? Só Deus poderia dar a ele essa autoridade. Você entendeu? Diga amém. Vamos ler a partir do 3 juntos agora, eu e você? Vamos lá, cara. Versículo 3, vai. Jesus, continua, vai. Em verdade lhe digo que não. Ele continua, vai. Nicodemos perguntou: como? Sendo velho, será que pode voltar? Ele, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não conseguia compreender. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, vamos lá, vai, ó, quem? Vamos lá, verso 6, ó, o que é nascido do... Verso 7, vamos lá, vai. Não fique admirado por eu dizer... Continua, vai. O vento... mas não sabe de onde ele vem. Assim é. Verso 9, Santa Igreja, vai. Então... como pode ser isso? Vamos lá, a gente vai ter que ler o 10, né? Tem a resposta. Vai no 10, vamos lá, vai. Você... Depois a gente vai virar nessa explicação, mas não agora. Pula para o 16, vamos lá, vai. É a sequência do que ele está falando, mas agora em outro momento. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele... Você herdou a vida eterna? Só herda a vida eterna quem vive novidade, o quê? Mas que também passou pelo novo. Vamos orar. Senhor Deus, toma tudo em Tuas mãos, toma nossas vidas em Tuas mãos, prepara tudo para essa manhã, abençoa os irmãos que assistem em casa, mas também os que aqui presentes estão. Cuida de tudo, ser conosco, em nome de Jesus. O povo de Deus diga... Pode sentar, queridos, mas toque alguém, diga assim: irmão, manhã era abençoada, domingo abençoado. Quando a gente fala de novo nascimento, me ajuda aí, quando a gente fala de... Não estou ouvindo, vamos lá, vai. Quando a gente fala de... Nós estamos falando do modo bíblico de transformação radical da natureza de um pecador. Sem novo nascimento não é possível viver em novidade de vida.
A gente vai dar uma aprofundada hoje nesse tema, queridos, né? E oro para que o Senhor possa despertar teu coração, que você compreenda que você realmente só vai se tornar cristão e servo de Deus se você nascer o quê? E viver em novidade o quê? Quando você levanta sua mão para Cristo e vem para Ele, mas não consegue manter a sua vida espiritual direcionada na presença dEle, a culpa nunca foi do Espírito Santo, a culpa é nossa. Talvez em dado momento nós achávamos que nós tínhamos nascido de novo, mas verdadeiramente não nascemos. Mas o grande barato de tudo isso, né, o que é assim sensacional, é que Deus sempre nos dá a oportunidade de poder ouvir a sua palavra, meditar nela, avaliar a nossa vida e verificar onde nós podemos acertar daquilo que nós erramos. O mestre Nicodemos, né, o doutor da lei, que a Bíblia chama de um dos principais da sinagoga, tinha tanto conhecimento, Edna, mas quando ele ouve aquela palavra, ele fica assustado. Meu Deus, importa-vos nascer o quê? E ele ficou assim, o que significa isso? Primeiro ponto, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente divide em partes para quem está pela primeira vez, para poder facilitar, né, o entendimento do ouvinte, tá? O encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos não sabia, mas esse encontro ia mudar a vida dele naquele dia. Hoje Jesus está aqui. Estende a mão sobre alguém e diga assim: Jesus quer mudar a sua vida, tá? Vamos lá, vai, Jesus. Quem era esse Nicodemos aqui, né? O contexto de João 3 nos mostra que, né, Jesus, ele era uma figura muito conhecida em Jerusalém. Olha isso. Devido aos vários milagres realizados, isso aí chama a atenção de Nicodemos. Ele era um homem temente a Deus, gente, mas ele ainda não tinha tido um encontro marcante com Jesus. Na verdade, Nicodemos não tinha nascido de novo. Ele era somente como mais um que está na igreja, que só frequenta, mas nunca foi transformado de verdade. Esses dias eu vi um testemunho, queridos, né? Vamos lá, antes de eu já comentei, mas vamos perguntar, e eu quero ouvir. Você é uma pessoa inteligente, vai me ajudar com esse raciocínio. O Senhor Jesus pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar que ela esteja nesse exato momento? Então você diria para mim, e eu te pergunto, Jesus pode salvar uma pessoa em pleno show da Lady Gaga em Copacabana? Sim. Esse testemunho eu ouvi, eu falei, gente, como é que Jesus faz? O rapaz estava no meio da multidão lá adorando. Sabe que a maioria dos, né, não todos, é óbvio, né, mas uma grande maioria de pessoas que adoram essa cantora, eles são homossexuais, e ele também o era também. Mas nesse dia ele ouviu Jesus chamando ele. Ele ouviu essa voz. Detalhe, né, quando Deus fala, né, não tem multidão, não tem caixa de som. Tu imagina ali o troço rufando, Jesus falando. Como é que nós conseguimos identificar a voz dele no meio de uma coisa dessa? Porque ele fala aqui dentro do nosso, no interior, está na alma. Jesus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Aqui é o teu. Quando se ouve a voz de Deus, você identifica. É maior que a voz da tua mãe, é maior que a voz do teu chefe, é maior do que o teu professor. É a voz de Deus. Deus está falando contigo aqui essa manhã? Não é a voz do pastor Renato, acredite. Jesus ama tanto você. Ele marcou encontro contigo aqui hoje. Podia ser qualquer mensagem, mas olha a mensagem que ele está falando: nascer. E ele disse que no testemunho dele, ele abandonou tudo aquilo, voltou para a igreja de onde ele estava afastado, se reconciliou com Jesus, abandonou a vida do homossexualismo e está seguindo firme. Vamos orar para ele continuar, não é verdade, né? Ele vai ter que lidar com isso pelo resto da vida, né? É um espinho na carne, né? E o Senhor o guarde. Jesus ficou muito conhecido por muitos milagres que ele realiza, e um deles mais marcantes ali do início do seu ministério foi transformar água em vinho, né? As bodas de Caná da Galileia, João 2. Eu não vou abrir, queridos, o tempo não permite. Vem em casa. Foi nesse cenário que despertou no doutor da lei, chamado Nicodemos, o desejo de encontrar e conhecer Jesus. Então Nicodemos vai até Jesus, mas ele, por ser quem ele era,
ele vai escondido para não ser reconhecido. E eu vou te mostrar no texto. João 3:1 diz o seguinte, vamos lá. Vamos ler 1 e 2 comigo, Santa Igreja, você me ajuda? Vamos lá, vai, ó. Havia entre os um dos principais dos judeus. 2, vamos lá, vai, ó. Este porque ninguém nessa manhã você veio aqui, né? E o Márcio ele fez uma pergunta aqui enquanto ministrava, diz o seguinte, né? Como é que você entrou aqui? Essa é aquela famosa pergunta, né? Mas Deus conhece o teu coração, sabia disso? Diga assim, Deus conhece o meu coração. Vamos lá, vai, ó. Deus conhecia a sinceridade dele, mas ele estava perdido, porque ele conhecia a palavra de um jeito, e veio alguém que pregou de outro. Aquilo impactou ele, né? Porque ele começou a olhar para dentro de si e falou, rapaz, é tipo assim, né? Será que eu sou crente? Será que verdadeiramente eu nasci? Porque ele começou a se questionar, porque quando ele ouve aquilo, Nicodemos, ele reconhece que Jesus é mestre, porque quando ele olha, ele fala assim, né? Ninguém pode fazer os milagres que tu faz, se Deus não estiver com ele. Então ele tinha dúvidas, mas ele foi tirar com Jesus. Ele vai na fonte certa. Hoje essa fonte está aqui, deixa essa água entrar em você. Ele é o símbolo do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém aí, querido, né? Ele tinha um forte desejo de compreender quem Jesus era e que palavra era essa que ele ensinava. Esse desejo, queridos, está baseado em que ele queria conhecer os ensinamentos. O grande problema dele naquele momento é que ele não queria se comprometer por causa da sua imagem, tanto que ele vai escondido de noite. Quantas vezes estamos nos escondendo de Deus, sendo um crente superficial? Não seja em nome de Jesus. Você não vai ser uma pessoa artificial na presença de Deus. Não vai ser uma pessoa que só frequenta uma igreja. Deus não vai salvar frequentadores de igreja. Ele vai salvar homens e mulheres que nasceram de novo. Nós, se precisarmos, pedimos que pedir o Espírito Santo para nascer de novo, para aí sim viver o quê? Em novidade o quê? É impossível uma pessoa que não nasceu de novo viver em novidade de vida, querido. Ela pode até ser um ator, vivendo um personagem chamado crente, mas não é transformado de verdade. Ele começa a entender que aquele homem não era só um mestre, ele era enviado de Deus. Aí acontece um diálogo entre eles, né? A partir do verso 3. E aqui Nicodemos vai ficar perdido, porque ele não está conseguindo entender. Ele inclusive não sabe nem se tem capacidade para alcançar aquilo. Olha o verso número 3, está ali, ó. Jesus respondeu: você me ajuda, linda igreja? Vamos lá, vai. Em verdade eu lhe digo que... Talvez ele diga até para si mesmo: caramba, como é que pode, né? Eu sou um cara conhecedor da lei, sou doutor, né? É como se fosse um teólogo, né? Alguém que tinha um vasto conhecimento, mas ele vai ser confrontado por aquela palavra, porque às vezes ter conhecimento, diploma, não quer dizer nada. Se você não se deixar transformar, todo conhecimento que você tem é nada. Conhecimento é bom, mas não salva. Só vai salvar o homem e a mulher que abre o coração e deixa ele entrar e morar. Jesus quer fazer morada em você. Ele não quer passar, né, simplesmente de largo por você. Ele quer transformar a sua vida. Essa é uma manhã que Deus te trouxe para te dizer que Ele quer fazer algo novo em você. Você sabia disso? Você pode abençoar alguém, profeta? Fala assim, irmão: Jesus quer fazer algo novo. Ele está dizendo aqui: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante, né? Ele vai caminha lá, vai para o verso 5 agora, dá um pulinho para mim. Não, faz o seguinte, volta no 4, porque ele vai dar uma resposta, ele vai ficar assim. Nicodemo perguntou o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a capacidade de raciocínio dele.
Vamos lá, turma, raciocina comigo. Esse cara está perdido ou não está perdido? Tá ou não tá, gente? Como tem gente na igreja hoje perdida? Como tem gente hoje achando que algumas coisas estão sendo fornecidas para eles, verdadeiramente vai conduzir à salvação. Hoje a gente vê verdadeiramente um show de pirotecnia para manter as pessoas na igreja. Ah, querido, se tem uma coisa que a gente tem que prezar cada vez mais, é por isso daqui, ó. Ensinamento do que? Me ajude? Porque está cheio de enganação aí fora. Há muita coisa. Muita gente que está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Nem tem ideia do que é viver em novidade de vida. E isso aqui não é um julgamento, querido, é uma constatação. Hoje à noite vou trazer para vocês, falando sobre a pregação de família. E hoje o Brasil, atualmente nós somos 30% da população brasileira. Mas quando fala de cristianismo, envolve cristianismo protestante e evangélico. Claro que quando contempla o catolicismo, que também é uma forma de cristianismo, mais católico, esse número aumenta um pouco. A igreja tem crescido. O problema todo é a qualidade da igreja como está crescendo. Porque hoje as pessoas frequentam a igreja como se frequentasse um fast food. É mais ou menos assim, eu escolho ir no McDonald's, no Burger King e no Bob's. O que me saciar mais e for melhor, eu vou lá e faço. Hoje nós não temos mais crentes que frequentam uma igreja servos de Deus, não. Eles são clientes que estão atrás de um produto. Isso porque essas pessoas oferecem a eles produtos. Hoje tem espaço VIP, tem unção não sei do que, tem show de pirotecnia não sei do que, hoje tem jogo de luzes. Então a gente usa de artifícios para prender as pessoas na igreja. Então pregar o evangelho hoje não é mais suficiente. O poder do Espírito Santo não é mais suficiente. Quem nasce de novo não se deixa levar por essas coisas, querido, porque elas são passageiras. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo? Diga amém, querido. Só quem nasce de novo compreende o que é verdadeiro evangelho. Repare nele aqui, um doutor da lei perdido, mas e tinha conhecimento pra caramba, mas não sabia como lidar com aquela nova forma de pregar. Era uma mensagem nova. É claro que ele quer aprender, é claro que ele quer viver, mas ele não sabia como. Olha o verso número 5. Olha o que ele diz aqui. Jesus respondeu, vamos lá, povo de Deus lindo, me ajuda, vai, ó. Em verdade lhe digo que é óbvio que naquele tempo ali ele não tinha essa compreensão que a gente tem hoje. Mas se ele fosse guiado pelo Espírito Santo, ele não ficava com a mente dele turbada como ficou. Nascer da água do Espírito é o batismo, querido, o batismo nas águas, mas também símbolo do batismo com o Espírito Santo. Nicodemos, ele estava querendo ter um encontro marcante com Jesus. Que nessa manhã você tenha esse encontro marcante com Jesus. Que nessa manhã a gente possa avaliar e ver, nascemos de novo, precisamos nascer de novo. Para viver o quê? Em novidade o quê? Eu creio que Nicodemos, ele era um homem que tinha um coração sincero. O impacto do encontro dele com Jesus naquela noite mudou muita coisa na vida dele. Ele ficou perdido em dado momento. Mas quando ele teve a oportunidade de poder compreender, ele abriu o coração. Agora, a pior situação que pode acontecer é quando você não só não nasce de novo, mas quando a verdade chega a você, você a recusa, porque você acha que sabe tudo. Você acha que o que está no mundo é melhor. Você acha que as pessoas não podem ter poder de convencimento sobre você. Realmente, pessoas é difícil, mas o poder do Espírito Santo pode transformar qualquer pessoa. O Espírito Santo está aqui hoje. É interessante, atuou na vida dele. Você quer ver? Nicodemos, ele não é uma pessoa assim muito falada na Bíblia, Ele passou por João 3 e depois só ficou uns 2 registrozinhos dele. Vamos ver um aqui? João 7,50.
Ele está aqui agora, ele vai estar lá no Sinédrio, lá debatendo uma situação que está acontecendo. Olha, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, vamos lá, 51, me ajuda no 51, vamos lá, vai, ó. Será que a nossa lei... Ele está no Sinédrio defendendo Jesus, ou seja, está comprometendo tudo aquilo que ele era para defender a Cristo. Então uma mudança já começou. Só que ele não poderia deter o plano de Deus, que seria a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Aí lá na frente, mais um registro dele, João 19:38, ele aparece aqui na história. Isso é só fator histórico, tá, gente? João 19:38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Olha o 39. Quem é que aparece aqui? Vamos lá, vai. E quem? Aquele que também foi, levando de um composto de mirra. Aqui, mais uma vez, ele se compromete, porque Jesus, quando foi morto, ele foi dado como subversivo, por isso ele foi condenado à morte. Não à toa que o governador, o Pilatos, mandou botar soldados ali, para evitar que o corpo dele fosse roubado, para depois não inventar essa mentira de que ele foi ressuscitado. E nós sabemos que ele ressuscitou, não pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus. Amém, queridos? Deus desejava ver o crescimento dele, mas para que esse crescimento acontecesse, primeiro ele precisava entender o que era nascer de novo. A fé cristã está baseada na ressurreição de Cristo, e sem nascer de novo não tem crescimento espiritual, queridos. Bota o segundo ponto para mim, queridos, para a gente poder dar uma caminhada. Alguém que faltava algo que lhe foi acrescentado, a regeneração que aconteceu dentro dele. Novo nascimento. O novo nascimento, o que significa essa palavra, o novo nascimento acontece pela regeneração que Deus faz no homem e na mulher. Eu botei isso aqui, é voltar a ser gerado novamente. Só Deus pode regenerar a vida de uma pessoa. Só Deus pode tirar o cara do pecado e transformar ele em servo de Deus. O braço de Deus alcança a pessoa em qualquer lugar? O que vocês acham? Sim ou não? Nós vemos agora aqui. A doutrina da salvação, que é ligada a uma matéria de seminário chamada soteriologia, fala para nós que a transformação é um ato divino na vida do pecador. Sabe por que você está aqui? Porque foi um ato de Deus na sua vida. Fale comigo assim: foi um ato de Deus na minha vida. Vamos lá, vai, ó. É a regeneração que Deus faz na vida do homem e da mulher. Mas essa regeneração não acontece sem que ele se conscientize do seu estado de necessidade de ser regenerado. Tiago capítulo 1, verso 18, bota para mim, querida, por gentileza. Tiago 1, 18, diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Mais uma vez, sua linda voz, tá? Eu preciso de vocês, me ajuda, vamos lá, vai. Pois segundo o seu, ele, pela palavra, para que fôssemos o quê? Pula para o 21, vamos lá, 21, solta a voz aí comigo, eu preciso de vocês, vamos lá, vai. Portanto, e acúmulo de maldade, acolham com a palavra implantada em vocês, a qual é uma pessoa que nasce de novo. Olha João 3,3, olha o que ele vai dizer aqui, volta lá, João 3,3, olha o que ele fala para Nicodemos. Até aqui Nicodemos era um homem que conhecia a lei, frequentava a alta roda da sociedade, ia na sinagoga. Ele tinha uma posição de crente, mas ele não era crente, ele era um frequentador de igreja. Quanta gente na igreja hoje sequer nasceu de novo, mas está lá? Tem obreiro que não nasceu de novo? Sim ou não? Sim. Tem pastor que não nasceu de novo. Você sabia disso? Uma pena, querido, se chegar a essa condição.
O pior de tudo é o cego que levanta ele como pastor. Ele não tem condição de ser pastor. Esses dias eu estava vendo uma matéria agora, essa semana que passou, de um camarada que se diz pastor, mas isso aí para mim, Carla, nunca nasceu de novo. É impossível. Porque é alguém que vem e se aproveita da fragilidade, né, de mulheres que estão vivendo um momento difícil, psicologicamente, dentro do casamento, e diz que a única maneira de recuperar esse relacionamento é quando ele faz uma unção nas partes íntimas delas. Alguém viu essa matéria aqui, queridos? Que bom, então não fui só eu. Aí você diz assim: pastor, isso é pode usar a palavra, é um A, mas por que permite ser tocado? Posso te falar algumas coisas? Meu telefone vai até voar, eu vou dar um murro aqui, vai voar. Escuta, se essas mulheres tivessem um mínimo de conhecimento, o quê? Se permitiriam um papel desse? Agora, esse pastor é um safado? Óbvio, se aproveitou do conhecimento que ele tinha. Agora, esse crente nasceu de novo? Nunca. Tem que tomar uma cadeia, começar a ficar esperto. É intolerável, querido. É como um marido que bate numa mulher. Isso é intolerável. Aí não vem dizer para mim que esse cara é crente. Nunca nasceu o quê? De novo. Nem vou entrar nessa seara aí. Essa seara é terrível. Vou sair dela. Vou ficar no Nicodemo mesmo. Qual é o problema do Nicodemos até aqui, no capítulo 3? Vamos lá, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém... É melhor que você ouça isso agora, do que chegar no grande dia do julgamento, e você perder a tua salvação, porque você sequer descobriu que você não tinha nascido o quê? De novo. Um crente que nasce de novo e vive novidade de vida, ele pode passar qualquer tipo de pressão na vida. Ele não afasta-se de Jesus de nada. Ele pode até mudar de igreja. Porque eu já recebi muitas pessoas aqui, querido, que vieram de outras igrejas magoadas porque pastores agiram contra ele de uma maneira que não deveriam. Irmãozinhos o perseguiram na igreja. Eles foram escorraçados dentro de casa. Tudo pode ter acontecido, mas ele nunca deixou Jesus. Quem nasceu de novo não deixa Jesus jamais. Ele até morre, mas ele não nega. Você entendeu? Diga amém. Vamos lá, vai. Uma pessoa que nasce de novo não abandona Jesus. Não troca ele por nada nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz aonde, gente? Vamos lá, vai. Como trocar algo que Deus te deu por algo que o maligno te oferece? Não, querido. Você precisa se conscientizar. Você precisa nascer o quê? Veja esse cara aqui, doutor da lei, cheio de conhecimento, extremamente bem quisto na sociedade. Ele achava que tinha nascido, mas nunca foi convertido. Tem gente na igreja que não é convertido? Diga aí, vamos lá, vai. Tem, querido. Tem. Já lidei com alguns, queridos, e tem gente que é difícil de lidar. Eu conheço pessoas que têm personalidade forte. Isso é uma coisa. Diga amém, vamos lá, vai. Agora, gente que tem prazer em arrumar problema e confusão, temos um problema. Essa pessoa talvez nunca tenha o quê? Nascido de novo. Ela pode até discordar, mas ela obedece. Como é que é mesmo? É melhor obedecer? Nem sempre a gente vai concordar, mas o mais importante é você obedecer. Eu quero ir para uma igreja que eu concorde com tudo. Temos um problema aí, querido. Se você encontrar essa igreja perfeita, não entra nela. Tu vai estragar ela. Porque nós somos imperfeitos. Quem é imperfeito aqui? Nós somos, querido. Você é salvo por que motivo? Fala para mim. O problema do Nicodemos é que ele achou que, não, eu sou doutor, meu irmão, eu tenho carteira VIP, hein? Né? Hoje as igrejas estão cheias de quê? Espaço VIP, já viu isso? Espaço VIP?
Tu paga R$ 750, fica no espaço VIP, aí está lá o pastor pregando, né? Aí tem um salgadinho vindo, não é verdade? Viu isso, né? Uma bebidinha, né? Um negocinho, né? Rapaz, que beleza, hein? É um problema. Mas qual é o problema de tudo isso? Nós começamos a nos acostumar com isso. Essa igreja aqui é uma igreja pobrinha, não tem coquetel, né? Não tem salgadinho, não tem aperitivo, né? A não ser que você prepare para a gente, não é verdade, né? Que é a especialidade deles aqui, que trabalham com o evento. Agora, triste seria saber se você está vindo para a igreja. Você está vindo para a igreja por causa do coquetel e do salgadinho, ou veio para adorar Jesus? Porque aí a coisa começa, né? Uma vez eu peguei um irmãozinho aí, que o irmãozinho queria cantar aqui na igreja, aí deixou o CD comigo, aí a primeira, a segunda, a terceira semana, ele direto: pastor, você ouviu o CD? Eu falei: não ouvi, querido, não ouvi. Aí por fim ele foi lá, pediu, me dá o CD de volta. Toma aí, querido, pegou de volta. Mas por que eu fiquei com o pé atrás, querido? Porque aí eu perguntei: fulano, de que igreja você é? Eu não tenho igreja. Não tem pastor? Não tenho pastor. Crente freelance. É o que vai pelas igrejas, já viu isso? Quem já conheceu um crente freelance aí? Esses que vai pela igreja aí? Tem uns aí. Eles não querem estar debaixo de nenhuma autoridade. É ele e Jesus. Somos só eu e ele. Eu e tu, tu e mim. O que está acontecendo, gente? É simples. Uma pessoa que nunca nasceu não consegue se submeter a uma autoridade. Deus jamais dará autoridade a quem não se submete a uma autoridade. Hoje eu sou pastor dessa igreja, amanhã pode ser o Michel, pastor dessa igreja. Já pensou, Michel, né? É o chamado dele. Não sei, mas eu posso profetizar que ele vai ser muito bem sucedido, porque é um homem extremamente obediente. Diga amém. E olha que nós já tivemos nossos embates, né? De questionamentos, né? Mas ele é um garoto excelente. Sabe por quê? Mesmo quando não entende, ele obedece. Não existe igreja perfeita, querido. Em algum momento, em dado momento, você vai se chocar com alguma coisa. Repare, Nicodemos ficou chocado com a pregação que ele ouviu. E ele era um cara que tinha um conhecimento espetacular. Mas ele teve que reconhecer: se Deus não estiver contigo, não tem como você fazer esses milagres. Por isso ele reconhecia ele como mestre. Jesus é o mestre na sua vida? Você está disposto a obedecer tudo que ele mandar? Sim ou não? Você não pode ter dúvida, querido. Você não pode ter dúvida, querido. Ele era um homem, vamos falar do Nicodemos, que precisava ser regenerado. Solte sua voz comigo, diga assim: Nicodemos. Não ouvi, vamos lá, vai, me ajude, querido, por gentileza. Nicodemos era um homem que precisava ser regenerado. Por que tinha necessidade, querido? Porque só quem passa pela experiência da regeneração consegue verdadeiramente nascer de novo. E aí, viver, me ajude. Uma pessoa que não se submete à palavra de Deus, não se converte de verdade, ela tem deficiência para obedecer, tem dificuldade para executar as tarefas na presença de Deus, ele tem dificuldade até de lidar com a família, com as pessoas, com o trabalho. Ele é crente, mas é quizumbeiro, arrumador de problema, não quer transformar. Aí tu olha e fala assim: não, pastor, que isso? É o temperamento dele. Não, querido, ele tem um problema. Talvez ele não tenha ainda nascido o quê? De novo. Temperamento, eu tenho meu temperamento. Quem acha que tem um temperamento difícil aí? Levanta a mão aí, vai. Eu sou mais ou menos, vamos lá, vai. Quem é mais ou menos? Vamos lá. Quem acha que tem um temperamento bom? Pastor, meu temperamento é bom, vamos lá, vai. Tente não levanta a mão para nada, rapaz. Não sei que temperamento tem esse cara, sabia? É um temperamento. Quem tem um temperamento misterioso? Vamos lá. Quem ora para Deus mudar o temperamento? Vamos lá. Tá vendo? Tem irmão que não tem temperamento, né? Que bom, graças a Deus, né? Eu oro, né? Você está orando, querida? Posso profetizar para a tua vida, homem e mulher de Deus?
Olha, hoje o temperamento mudou mais um pouquinho, tá? Toca nele assim, ó. Toca nele aí, rapaz. Diga assim, ó, mudou mais um pouquinho. Por que tem que ter regeneração e transformação? Porque o homem é pecador, querido. Sozinho ele não consegue. Ele não consegue. Olha o nosso temperamento. Sem Jesus não conseguimos. Sem regeneração não dá. Olha Romanos 5,12. Bota para mim, querida. Vamos lá, vai. Por que não dá, pastor? Romanos 5,12. Olha aqui, vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos o quê? Todos o quê? Olha, pula para o 19, vamos lá, vai, 19, tem aí? Porque, como pela desobediência de muitos assim também por meio de um só, hoje eu e você somos salvos. Quem é salvo, lavado e redimido, diga amém aí, vamos lá, vai, ó. Terceiro e último, querido, para a gente correr e terminar, que daqui a pouco eu vou estar aqui fazendo, né, a consagração do Benício, coisa linda, benção em nome de Jesus. Os meios da obra regeneradora. Como é que isso acontece? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: obra de regeneração é obra do Espírito Santo. Fale comigo assim: obra de regeneração, obra de operação é o conceito de nascer da água do Espírito. Bota João 3,5. João 3,5. A gente vai correr por cada hora. A hora voa, meu Deus. Jesus respondeu: vamos lá, povo de Deus lindo, me ajuda, vai. Em verdade lhe digo, ó, quem não. Pula para o 8 agora, por gentileza. Vamos lá, vai. Olha isso aqui, gente, vai. Versículo 8, vai. O vento, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem. Assim é. Ele está dizendo que o poder de Deus pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, situação. É como o vento, ele passa por você, mas você, meu Deus, já foi. De onde ele veio? Isso é o poder de Deus. Por isso Deus encontrou você. É triste de ver, né? Agora eu estava vendo aqui, né? Esses bandidos que morreram aí agora na Maré. Foi na Maré que pegaram aquele pessoal? Jovens, queridos. Quantos deles estavam na igreja e se afastaram da presença de Deus? Vida luxuosa, glamurosa. Os caras têm um cordão maior que o meu celular, desse tamanho assim, né? Com as iniciais dos seus nomes. Segurança do cara que morreu, novo. Moleque novo. Se tiver 20 anos é muito. Mas porque desfila de fuzil, acha que é alguma coisa. Mal sabe ele que o lugar dele no inferno está reservado. Porque eu não sei se teve tempo para poder alguém fazer um apelo. Quem toma um tiro de fuzil, será que, né, dá tempo de receber um apelo? Eu acho que não. A polícia entrou para pegar, para matar. Aí eu vejo a cidade do Rio de Janeiro comemorando a morte dele. É uma vida, queridos. Será que é isso assim? Eu lamento, porque às vezes nós pensamos assim. É melhor que seja exterminado. Mas será que teve oportunidade de ouvir a verdade? Será que um dia alguém fez um apelo para esse homem, mas ele não quis se arrepender por causa da vida que ele levava? Às vezes a gente escolhe caminhos que não tem volta, sabia? Nessa manhã Jesus manda te dizer, sabe o que? Ainda dá tempo. Talvez o seu pecado não esteja no nível do TH, né? Que era o camarada, que era o líder lá. Uma pena. Mas para nós ainda tem oportunidade. Ainda dá tempo de deixar se regenerar. É interessante, né? O poder de Deus é o poder regenerador. Não tem homem que Deus não possa transformar. Não tem mulher que Deus não possa transformar. É verdade? Diga um amém. Vamos lá, vai, ó. Porque a vontade de Deus é salvar o homem.
mas o homem que abre o coração, a mulher que abre o coração. Jesus quer salvar todos, você sabia disso? Olha 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 3. 1 Timóteo 2, 3. Estou chegando no finalzinho já, hein? 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vai, verso 4, me ajuda, vai. Que deseja, vamos lá, gente, olha isso aqui, que deseja o quê? Que então nós temos aqui o seguinte, que Deus deseja salvar todos, mas a grande pergunta dessa manhã é o seguinte: será que todos querem ser salvos? Porque novo nascimento implica a gente abrir mão do nosso querer. Novo nascimento simboliza eu abrir mão da minha vontade. Ah, mas um dia eu estive na igreja, mas você abriu mão de verdade? Ah, mas o homem me decepcionou. Quem foi que morreu para te salvar, querido? Querida, para de atribuir culpa para os outros. Márcio, ele morreu por tua causa, ele te ama. Tem alguém perto de você, diga assim: Jesus te ama muito, meu irmão. A vontade de Deus é que você seja salvo. Olha outro texto, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, por gentileza. Vamos lá, 2 Pedro 3,9. Bota para mim, querida, por favor. Olha só, gente, isso aqui. Vamos lá, me ajuda, lindo povo. Vamos lá, vai, ó. O Senhor não retarda, ainda que alguns a julguem o quê? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém o quê? Mas que todos cheguem. O desejo de Deus é salvar o homem, mas o homem que se arrepende, o homem que quer nascer de novo. A salvação passa por um processo. Eu levanto a mão e eu recebo como Salvador. Eu sou batizado nas águas, simbolizando então, de verdade, o nascer de novo pelas águas, que Jesus fala com Nicodemos e quando aquela criatura, né? Por isso o batismo por imersão. Às vezes eu não entendo coisas que a gente vê por aí, né? Esse dia eu vi um grande pregador, o cara prega demais, mas a igreja dele é batismo por aspersão. Aí o que é que ele faz com uma criança que nem o Benício? Ele vai lá jogar aguinha na cabeça dele. Eu não entendo isso, queria entender. O batismo bíblico é para a remissão de pecados. Como a gente pode batizar um bebê que é puro, que não tem pecado? Amados, a gente está cercado hoje de situações. Aí você diz assim: puxa, a igreja é católica, né, pastor? Não, a igreja é evangélica. É um costume, né? Tem a determinada igreja. Amados, eu não sou contra costumes, não. Aqui nós oramos e apresentamos a Deus. Diga amém, vamos lá, vai. É o que vai acontecer já já. Mas tem outros lugares. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender quando você muda de uma igreja para outra denominação e você é batizado nas águas, aí ele diz assim: não, você tem que batizar de novo, porque aquele lá não foi válido, válido é daqui. Que isso? Às vezes as pessoas agem como se nunca tivessem nascido de novo. Até o evangelho que elas pregam. Porque na verdade batismo é um só, querido. Seu batismo foi por convicção. Quem se batizou com convicção de fé? Vamos lá, vai. Eu tenho caso aqui que nós vamos passar pelo batismo mais uma vez. Eu fui batizado uma segunda vez. A primeira vez que eu me batizei foi na Igreja Universal do Reino de Deus, mas lá eu tomei banho, não houve transformação nenhuma, não houve um curso de batismo, não houve preparação, não houve nada. Eu batizei com mais de 100 pessoas. Eu chegou lá, qual é o teu nome? Renata, pum, pum, tá, pode ir embora, tchau. Que isso? Quando eu cheguei na Nova Vida, eu comecei a me conscientizar, porque a Nova Vida é uma igreja que ensina a palavra. Aquilo despertou, e eu comecei a verificar, sabe uma coisa, Priscila, que não havia tido transformação. E eu perguntei ao pastor: você pode me batizar de novo? Ele falou: olha, vou fazê-lo, mas não existe rebatismo na Bíblia. Quem prega isso está pregando contra a palavra. Agora, uma pessoa que passou pelas águas e tem convicção de que não houve mudança nenhuma na vida dela, ela precisa batizar-se para nascer de novo. E foi o que aconteceu. Eu me batizei mais uma vez em 1989, quando cheguei na Nova Vida. Você entendeu? Dá um amém. Ficou claro esse assunto aqui, queridos? Amém? Falando do Deus que regenera e salva, hoje, nesse lugar, eu quero orar por você, porque 2 atos têm que acontecer na sua vida e na minha, eles já aconteceram. Ah, pastor, ainda está incompleto em mim, então eu vou orar para que Deus desperte seu coração. Vamos ficar de pé em nome de